Fala, galera. Nessa parte 2 de classificação de triângulos, o que é que nós teríamos, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com a parte de classificação de triângulos, quanto aos ângulos, que é uma parte fundamental. Ok? Então, quando a gente começa a trabalhar com classificação de triângulos quanto aos ângulos, tem um que é mais conhecido do que todos os outros. Que triângulo é esse, Kenji? É o triângulo retângulo. E o nome já diz tudo. Se é retângulo, é porque possui ângulo o quê? Reto. Kenji, o quanto esse cara é importante? Esse cara é tão importante que esses lados aqui, ó, vizinhos ao ângulo reto, B e C, tem nomes. São chamados de catetos. Só quem tem cateto é triângulo retângulo. Então, B e C são os catetos. E o lado oposto ao ângulo reto, que é o A, é chamado de hipotenusa. Falou em triângulo retângulo, falou em cateto, falou em hipotenusa, só que tem esse triângulo retângulo. Esse triângulo é tão importante que seus lados, além de terem nomes, existe uma aplicação muito importante que é o Teorema de Pitágoras. Então, temos que, em qualquer triângulo retângulo, se eu pegar essa hipotenusa, a medida da hipotenusa elevada ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se um triângulo atende a essa condição, com certeza, esse triângulo é retângulo. Dentre os triângulos retângulos, o mais conhecido, que você mais verifica presente nos vestibulares, é o famoso 3, 4, 5. Então, o único triângulo retângulo que os lados são consecutivos é esse, 3, 4, 5. E seus múltiplos, 6, 8, 10 e assim vai. Um outro muito conhecido é quando os catetos medem 5 e 12, a hipotenusa é 13. Então, o que é que vale a pena? Se eu sei que um triângulo é retângulo e a hipotenusa é 13 e um cateto é 5, automaticamente você já pode guardar que o outro cateto vai ser 12. Esses são os dois mais conhecidos. Você também tem o da parte da trigonometria, de lados 1, raiz de 3 e 2, mas os principais são esses dois primeiros. Então, todo triângulo retângulo, sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E, além disso, quando você olha para cá, para dentro dessa figura aqui do seu material, vou dar um zoom agora, observe esses ângulos B e C. Você sabe que se eu somar B com C mais 90, a soma desses três ângulos dá 180 graus. Então, B mais C vai ser 90. Se B mais C vai ser 90, B e C juntos são chamados ângulos complementares, ou seja, aqueles cuja soma dá 90 graus. Kenji, o que é que acontece com ângulos complementares? Existem razões trigonométricas, inclusive nesse triângulo retângulo, somente para triângulo retângulo, que é fundamental. Então, a partir de hoje, por exemplo, a gente começa a fazer cálculos de medidas de distâncias, que vai te ajudar muito, tanto na matemática, indiscutivelmente na física. Dentre essas medidas aqui no triângulo, que a gente falou da hipotenusa e assim vai, podemos falar e aplicar logo o Teorema de Pitágoras, nesse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho um quadrado, em um quadrado os quatro lados, desculpe, são congruentes, todos medem L, e sabemos claramente que no quadrado existe um ângulo reto. Quando você pega do vértice de um quadrado e liga ao seu não consecutivo, você sabe que esse segmento tem um nome. Esse segmento, que nome é esse, pessoal? Isso aqui é uma diagonal. E essa importância de calcular a medida de uma diagonal é muito comum no triângulo retângulo. Então, sabendo a medida do lado L, eu teria esse lado aqui. Poderia ter esse outro lado aqui. E tendo dois lados de um triângulo retângulo, sempre consigo achar o terceiro pelo Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, o que é que nós sabemos? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se aplicarmos aqui,
L quadrado mais L quadrado vai ficar 2L quadrado. Se eu quero o valor de D, essa potência vai na operação inversa, vai como o quê? Vai como raiz. Raiz quadrada de 2L quadrado vai ser raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de L quadrado. Raiz quadrada de L quadrado dá L, então a diagonal de todo e qualquer quadrado vai ser lado raiz de 2. Ou seja, se eu estou num terreno que um lado mede 10 e outro lado mede 10, se eu quiser calcular sua diagonal, 10 raiz de 2. Se eu estou num terreno que um lado mede L e outro mede L, estou falando de terrenos quadrados, então sua diagonal, L raiz de 2. Se você vai bater tanto na tecla, vai estar sempre presente nos problemas. Não pode esquecer nisso. Quando você começa a pegar esse quadrado aqui, observa também uma informação muito importante, que tanto esse triângulo amarelo que você está observando, quanto esse outro azul, então o amarelo é o de cima, o azul é o de baixo. O que é que você observa sobre esses triângulos, pessoal? Você observa que esses dois triângulos, pessoal, eles são idênticos. Não é fácil de aceitar que eles são idênticos? E como eles são idênticos, o que é que eu posso dizer para vocês? Que os ângulos obtidos em cima e embaixo serão absolutamente o quê? Iguais, né? Ficou horrível esse triângulo agora. Então, se esses triângulos são idênticos aí, eu poderia dizer que se o ângulo todo do quadrado mede 90, vai ficar metade para cima, metade para baixo. Ou seja, outra informação importante, que em todo quadrado, quando você traça a sua diagonal, a diagonal faz papel de quê, pessoal? De um conjunto de pontos que divide o ângulo ao meio. Ou seja, a diagonal faz papel de bissetriz. Sempre, sempre. Beleza? Voltando no triângulo retângulo aí, o que é que eu quero que você lembre? A gente falou que os ângulos, voltando nesse triângulo de cima, B e C são chamados de complementares, ou seja, a sua soma dá 90 graus. E em triângulo retângulo especialmente, existem umas relações muito fundamentais, que são chamadas de razões trigonométricas. Dentre as razões trigonométricas, a que a gente mais conhece é essa aqui, ó, seno. Quem diz o que é o seno de um ângulo? Observa. O seno de ângulo significa que é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Beleza? Não entendo. Então, imagina que eu desenho um triângulo retângulo agora. De catetos B e C, hipotenusa A. Se eu chamar esse ângulo oposto a B de beta, esse oposto a C de gama, então, pela definição que é dada, o seno do ângulo alfa, o seno do ângulo beta, desculpe, abreviado dessa maneira, vai ser a razão entre o cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa, B sobre A. Se eu pegar o seno de gama, vai ser a razão entre o cateto oposto a gama, que no caso é C, sobre a hipotenusa, que é A. Isso que é a razão seno. Fechado? Não menos importante aí, você tem outra razão trigonométrica, que é a cosseno, que é a razão que diz que o cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente, ou seja, a cateto adjacente é o cateto o quê? Vizinho. E a hipotenusa. Então, usando o mesmo triângulo agora que eu fiz, imagina que eu abrevio o cosseno do ângulo, a escrita desse jeito aqui, ó, cosseno de beta. E a razão entre eles vai ser a razão entre o cateto vizinho a beta e a hipotenusa. Quem é o cateto vizinho a beta? C.
dividido pela hipotenusa aqui é quem? A. De forma idêntica, eu posso pegar o cosseno de gama. Quem vai ser o cosseno de gama? O cateto vizinho a gama, que é B, dividido pela hipotenusa aqui é quem? A. Quem já observa essas duas razões aqui lado a lado. É verdade que alfa e beta são complementares, sim, ou seja, sua soma mede quantos graus? 90 graus. E quando isso ocorre, você está vendo que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Sempre, Kenji? Sempre. Então, o que é um complemento de 1 grau? 89. Então, o seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89. Sempre que eu tiver dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Beleza? Então, o seno de 0, por exemplo, é igual ao cosseno de 90. E para a gente finalizar essa parte de razões trigonométricas, a gente fala da tangente, que a tangente de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida adjacente. Então, se eu pegar essa mesma relação abreviando aqui, ó, a tangente de beta, então, quem é a tangente de beta? Cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente. Então, vai ser B sobre C. E se eu estivesse trabalhando com a tangente de gama, cateto oposto a gama, que no caso é C, sobre o cateto adjacente, que é B. Mais outra relação. Quando eu tenho dois ângulos complementares, a tangente, por exemplo, quais são que é um complemento de 30? 60, somados dá 90. Então, o que é que você observa aqui? Que a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Sempre, sempre. Exceto quando você trabalha com 0 e 90 graus, tá bom? Na tangente, a gente não pode dizer que a tangente de 0 é o inverso de 90. Somente isso, é o inverso da tangente de 90. E para finalizar essa parte aqui, e para a gente resumir um pouco, o que é que acontece se eu pegasse essa medida do seno de um ângulo e dividisse pelo cosseno do mesmo ângulo? Se você pegar o seno de beta e dividir pelo cosseno de beta, observa que você vai ter divisão entre razões. Então, divisão entre razões, o que é que você faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Se eu fizer a devida simplificação aqui em cima e embaixo, vai dar B sobre C. Ou seja, vai dar justamente a tangente de beta. Ou seja, num triângulo também, além de você dizer que a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, eu posso dizer que nesse mesmo triângulo pode ser a razão entre o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do próprio ângulo. Beleza? Então, vamos começar a fazer algumas aplicações aqui e já vamos dar continuidade nessa parte de relações e também classificação de triângulo quanto aos ângulos. Você começa a trabalhar também, além da classificação de triângulo, quanto a ser retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto e, consequentemente, atende ao teorema de Pitágoras. Se todos os ângulos forem menores que 90 graus, todos os ângulos, inclusive esse aqui, ó, suponha que eu chame esse alfa do maior dos ângulos, inclusive se ele for também menor que 90, então todos os ângulos são agudos. Se todos os ângulos são agudos, o triângulo seria chamado de acutângulo. Observa. Imagine que eu tivesse pego o triângulo retângulo passado e mantido os tamanhos de B e de C. Então, se esse ângulo alfa fosse 90 graus, nós poderíamos dizer que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, ilustrando aqui o triângulo retângulo. Então, se fosse como antes, ó, se nós tivéssemos aqui, A quadrado era igual a B quadrado mais C quadrado. Mas se eu mantive o tamanho de B e de C e diminuir o ângulo,
Então, o que é que aconteceu? Se eu diminuir os valores de B e C, se eu mantive os valores de B e C e diminuir o ângulo, então, consequentemente, esse lado A também vai diminuir, pessoal. Mas suponha que nesse triângulo aqui, que estou dando destaque de verde, A ainda seja o maior dos lados. Eu mantive o valor de B, mantive o valor de C e só mexi em A e mexi também nesse ângulo aqui, ó, que antes era 90, agora esse ângulo, grosseiramente, você verifica que é menor que 90. Então, o que é que eu posso afirmar? Não posso dizer mais que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Se o A diminuiu, então nesse caso, para o triângulo ser acotângulo, A quadrado vai ser menor que B quadrado mais C quadrado. Ou seja, num triângulo retângulo, o maior lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Se ocorrer num triângulo que o maior lado ao quadrado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, esse triângulo vai ser o quê? Acotângulo. Beleza? Ou seja, todos os ângulos seriam menores que 90 graus. Já no caso do obtusângulo, se for o contrário, ou seja, se algum lado ao quadrado for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo vai ser o quê? Obtusângulo. E a ideia é muito análoga aqui, ó. Se você dissesse que manteve os tamanhos de B e C, antes quando o triângulo era retângulo, A quadrado era igual a B quadrado mais C quadrado. Então, se eu tivesse aberto o ângulo e tivesse mantido os valores de B e de C, o que é que você observa? Se eu tivesse mantido os valores de B e C, para formar um triângulo agora, olha o triângulo verde, esse ângulo agora ia ser maior que 90, então esse ângulo seria o ângulo obtuso e o triângulo seria obtusângulo. E o lado oposto a ele, que se eu chamasse de A, então A agora ao quadrado, não seria mais igual a B quadrado mais C quadrado, ia ser o quê? Maior, porque ele aumentou. Então, essa relação, o que é que nós temos? Se algum lado ao quadrado no triângulo for igual a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é retângulo. Se o maior lado do triângulo ao quadrado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é o quê? Acotângulo. E se o maior lado ao quadrado de um triângulo for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é obtusângulo. Feito isso, vamos fazer algumas aplicações para a gente desenvolver bem esse conteúdo, beleza?